Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos chegando para uma noite de live, nosso bate-papo empreendedor, com uma convidada muito especial. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer a Tami e se inspirar com as histórias, com as reflexões. Vamos falar sobre o medo, sobre o quanto muitas vezes ele é incapacitante, quanto muitas vezes ele bloqueia a figura empreendedora que tem dentro de nós e quais são as dicas, as pistas para lidar com o medo e fazer com que as coisas aconteçam. Sejam bem-vindos. Quem for chegando, manda um oi para que eu possa cumprimentar. Faz o favor também, compartilha essa live com mais pessoas para que a gente possa chegar até mais lugares. E de repente um estímulo, uma frase, um pensamento que a gente consiga trazer nesse momento possa ajudar muitas pessoas. Compartilhe essa live com mais pessoas, vamos chegar até mais lugares, para que a gente consiga ajudar ainda mais pessoas nesse momento. Vamos lá, tudo bem, Nelson? Boa noite, meu amigo. Grande amigo, companheiro de jornada. Parabéns aí pela sua dedicação, pela sua contribuição com as lives. Olá, Lenita, tudo bem? Boa noite, Amanda, Márcia, sejam todos bem-vindos. Vamos chegando para o nosso bate-papo. Já vou fixar o tema da nossa live. Daqui a pouquinho, nossa convidada está com a gente, para que a gente possa refletir hoje no nosso bate-papo empreendedor. Bate-papo empreendedor. Será que tem muito empreendedor aí escutando nesse momento? Bate-papo empreendedor. Esse é o nosso tema dessa noite. E como superar o medo de errar. Prontinho. Tema afixado. Bate-papo empreendedor, como superar o medo de errar. Vamos chegando. Quem for chegando, manda um oi. Doutora Dayana, biomédica. Seja bem-vinda. Vamos chegando todos os empreendedores, todas as pessoas que querem realmente encarar esse medo, fazer acontecer, deixar as desculpas de lado, entender as emoções, entender de que forma que a gente consegue refletir apesar delas e fazer acontecer apesar das emoções. Quem for chegando, manda um oi, quero cumprimentar vocês. Compartilhe essa live com mais pessoas, faça ela chegar até mais lugares. Tem um botãozinho aqui embaixo que dá para compartilhar essa live com mais pessoas. Vamos chegando para a nossa noite de live. Sejam bem. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Tami? Bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Uma noite muito especial. Obrigado, Tami, pela disponibilidade na sua agenda, por estar aqui com a gente essa noite, dividindo aí as suas reflexões, seus aprendizados para todos nós, viu? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço pelo convite. Eu estou muito feliz por estar fazendo uma live com o meu primeiro mentor, a pessoa que deu o start na minha trajetória de inteligência emocional, empreendedorismo e tudo mais, né, Levi? Que bacana. Eu fiquei muito feliz de ver você firme na missão, além de empreendedora nata, daquelas que encontra uma solução dentro dos desafios, que ainda ajuda pessoas a serem melhores e a conquistar objetivos aí. Parabéns, tá?
Obrigada, obrigada. Graças a esse start e depois essa busca, né? Essa busca contínua. A gente consegue aí, enfim, ir melhorando. Né? Fui melhorando os meus resultados, quebrando alguns padrões aí de pensamento, que é o que vamos falar aqui. De algo. Hoje o nosso assunto é muito importante, né? Com certeza. Mas antes disso, quem chegou agora, falando com a Tami, nosso tema é bate-papo empreendedor, como superar o medo de errar. Se você gostou do tema, já compartilha. Tem um botãozinho aqui, que é uma espécie de um aviãozinho, embaixo do seu celular. Clica nele, manda para os grupos, manda para aquelas pessoas que você sabe que tem perfil empreendedor e vai entender essa mensagem que precisa destravar, às vezes uma reflexão, uma inspiração, um insight. Vai fazer muito sentido para essa pessoa e vai ajudar ela a ter um crescimento muito bacana. Faz isso por você e faz isso por essas pessoas também. Arrasou, gente. Beijo, Dani Bloss. Tá aqui presente na live, maravilhosa. Obrigada a todo mundo que está aqui. Compartilha essa live, gente. Vamos colocar bastante pessoas aí com essa informação para começar a realizar esses objetivos. Tami, faça as honras para quem não te conhece. Se apresenta. Vou me apresentar. Bom, eu sou Tami Almeida. Fazem 11 anos que eu sou empreendedora, que eu tenho um salão de beleza. Me formei, né, há 1 ano e meio aí como coach, mas já venho nessa busca da parte de inteligência emocional já fazem mais de 5 anos, né? Então eu somei a minha experiência como empreendedora, mais esses conhecimentos como coach e criei a minha mentoria, né, que chama Mulheres com Elemento X. São os elementos que precisa todo passo a passo para que você consiga conquistar o seu objetivo. E hoje, né, eu me apresento aqui como mentora de mulheres e de mulheres empreendedoras. Que bacana. Muito legal, muito legal. Para quem não me conhece, Levi Corrêa, sou hipnoterapeuta, também estou nessa missão de ajudar pessoas a encontrar dentro delas travas, bloqueios, crenças limitantes, padrões que muitas vezes não ajudam a caminhar. Também me inspiro no dia a dia, no desenvolvimento das pessoas. Estamos aqui para contribuir com vocês. Então, se você chegou agora, compartilha essa live, faz ela chegar até mais lugares. Quem foi chegando, vai mandando um oi. Até me disse para mim, antes de entrar, que ela gosta de bastante coraçõezinhos subindo, assim, ó. Gente, quem me conhece sabe que eu gosto do fuá. Eu gosto da bagunça. Então, por favor, corações. E o Instagram entende também que a live tá legal e ele compartilha com mais pessoas. Então, vamos levar essa mensagem para mais e mais lugares. Vocês não vão se arrepender do bate-papo dessa live aqui. Empreender, Tami. Fácil para alguns, difícil para outros, um desafio para muitos. Nessa hora, principalmente, que precisa realmente buscar oportunidade onde a maioria enxerga dificuldade. Para a gente começar a esquentar esse bate-papo, Tami, o que é empreender para você? Fala para a gente. O que é empreendedorismo? Por que isso corre na sua veia? Conta um pouquinho para a gente. O empreendedor, vamos falar do perfil, né? Eu acredito que é aquela pessoa que ela nunca está satisfeita. Acho que esse é o primeiro ponto. É aquela pessoa que nunca está satisfeita, ela sempre quer mais. Não sei se algumas pessoas vão achar isso bom ou se algumas pessoas vão achar isso ruim, mas a verdade é que para um empreendedor ter sucesso, ele é um eterno insatisfeito. Ele quer sempre mais, ele quer evoluir, enfim, é uma coisa meio viciante, sabe? E isso eu percebo que, pelo menos em mim, é muito natural. Eu nunca consegui ficar com o meu salão do mesmo jeito por muito tempo. Eu sempre estava melhorando no sentido ou do atendimento, ou da estrutura, ou, enfim, eu sempre estava buscando. Então, o empreendedorismo ele tem a ver com essa vontade de você sempre estar evoluindo, sempre estar crescendo, sempre estar procurando coisa nova. E isso é ligado ao quê? É uma paixão, né? Porque para você ter essa energia, você tem que amar muito o que você faz. Então,
Não adianta você querer fazer alguma coisa aleatória porque dá dinheiro. Não, o empreendedorismo ele tem muito a ver com paixão. Porque senão você Sim. realmente as dificuldades vão aparecer, as pedras no caminho vão aparecer, e se você não tiver essa vontade, essa paixão, é bem provável que você vai desistir. Então, Aliás, quando eu pensei nesse bate-papo e a Tami falando um pouquinho e passo um flash na minha mente, porque eu fiz parte ali de pequenos momentos da trajetória dela e vejo o desenvolvimento dela, isso é muito, traz uma grande felicidade para mim. Eu lembro de uma frase de Nietzsche que diz assim: demore o tempo que for para decidir o que você quer da vida. E quando isso acontecer, não recue ante nenhum pretexto, porque o mundo tentará te dissuadir. Na nossa caminhada, tem vários desafios, de toda ordem. E chega um momento que a gente começa a se questionar, nós. E é a parte mais difícil de lidar. É quando a gente começa a se questionar de nós mesmos, da nossa possibilidade, se a gente é capaz, do que as pessoas dizem. Bate o medo, bate a ansiedade, bate a insegurança, afinal somos humanos, né? Somos de carne e osso. Mas a diferença é o que você faz com o que a vida faz de você. O que você faz com que tudo, na hora que tudo se apresenta para você. E aí é quando realmente a gente começa a ver as oportunidades surgirem onde a maioria enxerga a adversidade. E o sim, nosso tema, né, Tami? Como superar esse medo de errar. Tem muitas pessoas que simplesmente não saem do lugar pelo medo de errar, não é mesmo? sim. O medo, ele paralisa, né? Só que a questão que eu penso é o seguinte: medo, todo mundo sente, Uhum. todos vão sentir. É o grau que você sente esse medo, é o que você faz com esse medo. O que você faz com esse medo? Essa é a diferença, porque existir, ele sempre vai existir. Então a gente tem que aprender a conviver com ele. E Sim, como eu, a maneira mais fácil que eu aprendi de lidar com qualquer problema, seja ele o medo, seja ele a ansiedade, seja ele a procrastinação, qualquer um. A melhor forma de lidar com ele é encarar de frente. Porque a questão do medo que paralisa é que a gente foge dele. A gente não bate aquele papo, ei, por que você está fazendo isso? Isso daqui é o que eu quero para minha vida. Eu vou fazer isso agora. A gente não tem esse questionamento, a gente simplesmente foge, né? A defesa do nosso corpo foge e nada sim, acontece. Então, o que nos impede de ir em frente? O medo. O medo ele é muito terrível. sim. E toda vez que a gente foge, ele fica um pouco maior. Quando a gente se depara com um ponto e a gente se sente bloqueado e daquele ponto a gente não passa, a gente está ensinando limites para nossa mente. E esses limites, eles vêm vindo ao longo da vida, né, Tânia? Se a gente olhar para algumas pessoas que você conhece, eu conheço, talvez tenham pessoas que têm medo só de pensar em agir. E é aquele medo que não é do friozinho na barriga só, do que não é das mãos suadas, que não é da palpitação só. É um medo paralisante, um medo incapacitante. Né? E o que é esse medo? Da onde que ele vem? Eu quero pegar essa oportunidade também para ajudar as pessoas, para convidar as pessoas para refletir o seguinte. Lá na barriga da mamãe, vamos voltar um pouquinho no tempo. Né? Com 22 dias de idade, 22 dias na barriga da mamãe, o feto ele já tem uma coisa chamada tubo neural, que depois vai constituir o encéfalo e parte dele é o cérebro. A partir daí, visão, audição, paladar, tato e olfato começa a ter muito mais comunicação, que é o que cria as representações. E aí a pergunta que eu faço é: será que a mamãe, nutrindo o bebê através do cordão umbilical, só nutre ele através de nutrientes? Ou quando ela sente alegria, quando ela sente medo, quando ela sente tristeza, quando ela sente raiva, ou quando ela se sente rejeitada, isso de certa forma passa para o bebê também. Se somos seres emocionais, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai tendo contato com todas as emoções. Existem pesquisas que até 6 meses de idade a gente já passou por todas as emoções.
E como a nossa mente trabalha por associação, ela precisa de pequenos estímulos, às vezes poucos por cento, para trazer à tona como ela aprendeu, como ela reagiu àquela emoção em algum momento da vida. Então, talvez esse bloqueio, você que nos vê, nos ouve nesse momento, que te limita, que te incapacita, aquele fóbico mesmo, talvez está dentro de uma demanda um pouco mais profunda. O que você sente é uma causa, é um sintoma, mas o que tem que realmente ser buscado é uma causa. O que a Tami está dizendo é assim, às vezes você tem o propósito tão definido, tão genuíno, que o medo vai fazer você parar. Mas isso, a sua vontade de realizar é muito maior. E aí você atravessa. E tem alguns casos que, claro, a gente tem que buscar quais são essas fugas, esses congelamentos que está dentro dessa memória um pouco mais longa. E, claro, temos que visitar em uma fase que bem construída, vem absorvendo tudo o que acontece no mundo, que é a fase da infância. Também até os 7 anos de idade, a criança não tem uma coisa chamada fator crítico constituído. Então, ali, muitas crenças, muitas verdades absolutas entram de formas definidas na cabeça da criança. E de onde que vem a maioria delas? Vem dos nossos cuidadores. Vem do pai, vem da mãe, vem de quem está do lado, e muitas vezes de forma inconsciente. E como a nossa mente trabalha por associação, ela precisa de 1% de estímulo para buscar o que ela aprendeu em algum momento. E te colocar ali, muitas vezes, uma fuga, um congelamento, ou um comportamento de bloqueio que foi aprendido, talvez, lá na infância. Olha que interessante isso, né? Isso é interessante e um pouco preocupante. Porque, sim, né, temos a educação, toda essa questão, né, da família, mas também temos um sistema que não colabora com isso. Do que eu estou falando? Eu estou falando de mídia, eu estou falando de escola, né, as instituições aí de educação, enfim, alguma, né, religião, entra várias questões aí que planta-se medos, bloqueios, e que, na maioria das vezes, né, ou todas as vezes, não é real, não é verdade aquilo, não faz sentido aquilo, Sim. mas é feito isso conosco, né, na nossa inocência ali, sem saber o que está acontecendo. Igual o Levi falou, né, até os 7 anos de idade, é criado muita coisa na nossa mente. Então, pensa isso, né? Pensa uma criança de 7 anos, a inocência e tudo que ela está recebendo, transformando ela, né? Que é o que vai transformar ela no adulto de hoje. Então, Sim. isso é muito sério. E o interessante também é a questão do medo, né? As pessoas, às vezes, acham que o ideal é não ter medo. E, no fundo, o medo é importante. O que aconteceria se a gente não tivesse medo? Provavelmente a gente estaria morto. Porque o medo, ele tem uma medida protetiva. Sim. Ele nos deixa mais atentos, a gente entende o que é risco, o que é perigo. O problema é o excesso. O problema é isso que limita. E é aí que a gente tem a possibilidade de tornar ele claro, dar clareza para aquilo que é o medo, né? E o medo é uma emoção, né? O medo é instintivo. Todos nós sentimos. A diferença é como cada um percebe o medo. Tem gente que tem mais tolerância, tem gente que tem menos tolerância. Eu tenho 2 filhos, são gêmeos. Eles podem passar pela mesma situação e ter percepções diferentes do que é a representação do medo para cada um. A diferença não é não sentir medo, é o que a gente faz com medo. E aí a gente pode chamar isso de inteligência emocional, que não é bloquear as emoções, porque ninguém consegue bloquear as emoções, mas é a partir das emoções saber o que fazer com elas dentro do nosso foco, do nosso objetivo, do que é importante para a gente. É saber lidar com essas emoções, né? Tem um exemplo que eu gosto de usar muito interessante, até porque nosso corpo é 70%, 80% água, né? Mais de 80% de água. Mais de 80% água. Então pensa o seguinte, pessoal, vou colocar vocês para refletirem aí. Água faz mal? Você vai lavar sua mão na água, faz mal? Água não faz mal, né? Tipo, vocês podem ir participando e respondendo que eu tô vendo nos comentários. Uhum. A nossa biomédica disse que é 70%, Levi. Isso. De água no corpo. Então,
Água faz mal? Você vai lavar a mão, você vai lavar suas coisas. Água faz mal para você? Não, você vai lavar sua mão lá, água não faz mal. E se for uma água fervendo? Se você lavar sua mão com uma água fervendo, acabou de sair do fogo ali o negócio, o que vai acontecer com a sua mão na hora que você lavar? Provavelmente vai formar bolhas, vai fazer uma ferida, vai ficar um negócio, né? Uhum. Mas, e se eu pegar essa água fervendo e fazer um chá com ela? Ela se torna uma água boa novamente. Sim. Então, o que eu quero dizer com isso? O medo é mais ou menos isso. Depende de como você vai usar ele. E a hora que você vai usar ele. E com quem você vai usar ele. Porque, óbvio, se um bandido vai vir te assaltar, você não vai sentir medo, então? Mas como que você vai usar esse medo? Você não começa o seu negócio. Você quer começar um negócio, se formou na faculdade ou num curso, quer começar um negócio. Não começa porque você está com medo. Aí você entende o que é um medo saudável, o que é um medo que não é saudável. Ou o medo que vai te machucar, que vai formar bolha, que vai fazer a ferida. E o medo que vai te proteger. Então, o medo... muita gente vem falar comigo assim, nesse sentido, né? De que não começa, não faz, porque tem medo disso, medo daquilo. E o medo vai existir, né? Um pouquinho antes da gente começar a live aqui, eu fico parecendo uma barata tonta aqui em casa. Tipo, vou ali, pego um negócio, vou aqui, ai, será que eu peguei tudo? Né? Dá aquele medinho, aquele frio na barriga. Mas eu vim fazer a live. Uhum. E depois a coisa começa a fluir. E é mais ou menos assim que acontece, né? Você tem o medo, mas a hora que você começa, você vai entendendo que não é todo aquele elefante, porque a gente cria um negócio que não é normal. A gente cria uma cena assim de terror para gravar um stories, para gravar um vídeo, para falar com um cliente. A gente cria um negócio que eu falo, gente, que é isso? E você quer ficar boa em alguma coisa. Como que você fica boa em alguma coisa? Fazendo aquilo várias vezes. Errando. Errando. Olha, olha. Olha como que nossa cabeça é... Se você não prestar atenção nisso, que é a parte que o Levi falou, né? Que isso é inteligência emocional. Como que você vai ficar muito boa em alguma coisa? Estudando? Sim. Né? Vendo uma live? Vendo um vídeo? Sim. Mas errando também é uma forma de aprender. Então, o errar, gente, na medida certa, ele é muito saudável. O medo de errar vai te trazer... O medo de errar, na verdade, tipo, ter o medo de errar, não é que é saudável ter o medo de errar. Ter medo é saudável. Errar é saudável. É isso que a gente precisa entender. Se você tá pensando que realmente você vai começar alguma coisa, vai iniciar alguma coisa e não vai errar, você já tá começando errado. Sim. Eu acho que esse é o principal ponto. Quando eu falo de encarar de frente, é você entender que sim, você vai errar. Ah, eu tenho medo do julgamento. Sim, vão te julgar. Ah, eu tenho medo que vão tirar sarro de mim. Sim, vão tirar sarro de você. Então, quando você vê, sabe, tem essa clareza de que vai acontecer, de que é assim, fica muito mais leve. Não que fica fácil, fica mais leve, tá? Meu ponto de vista, eu falei demais, Levi. Total, não, Falei super demais. legal também. E o interessante é assim, quando a gente sente algo diferente daquilo que a gente está acostumado, a gente está ensinando nossa mente a lidar com isso. São pequenos pontos de ruptura que a gente tem no dia a dia. Então, se em algum momento você sentiu medo, se em algum momento você se sentiu inseguro, se em algum momento você se sentiu na necessidade de provar o seu valor, na necessidade de julgar, ou então incomodado em ter sido julgado, perceba, existe o outro, mas existe você na relação com o outro. Que parte de você ainda você não desenvolveu para lidar com isso.
Porque muitas vezes é fácil a gente colocar a culpa no mundo, nas circunstâncias, ou no chefe, ou no mercado, ou na economia. Essa é a parte mais fácil. Ou então, se eu estou nutrindo raiva nesse momento de isolamento, nesse momento de adversidade, naturalmente eu vou colocar essa raiva nos outros. No meu negócio, no meu produto, no meu serviço, assim como o medo. Mas que parte de mim eu não consegui olhar que eu venho nutrindo essa raiva ao longo do tempo? As pessoas chegam para mim e dizem assim com grande frequência: tá tudo errado na minha vida. Ou tudo que eu faço não dá certo. Olha a generalização e olha a crença, né? E aí, sabe qual que é o primeiro ponto? É eu convidá-la a refletir que parte desse todo que está errado. Não é o todo. Todo o caos tem uma ordem. Paulo Coelho tem uma frase que diz assim: até um relógio parado está certo uma vez por dia. Nossa, Então, dentro do que a gente faz, 2 vezes por dia, né? 24 horas. Mas assim, dentro do que a gente faz, na maioria das vezes a gente está errando. Mas a diferença é o que eu faço com o erro. De que forma que eu consigo olhar para ele e, ao invés de me punir, entender que parte eu ainda não olhei. E toda vez que eu paro de frente com aquilo que eu não atravesso, eu estou mostrando para minha mente aonde ela deve parar de novo. E quando eu atravesso, eu estou mostrando para ela que aquele ponto de ruptura, ele não vai me segurar, é que eu vou atravessar. E a todo momento a gente vai condicionando, né? sim. E aonde começa tudo isso, né, Tami? A nossa mente, ela não entende o que é verdade e o que é mentira. Ela simplesmente acredita naquilo que a gente manda para ela. Pensamento gera sentimento, sentimento estimula comportamento, e comportamento gera resultado. Pensamento bom, química boa. Neurotransmissores do bem, biologia do bem. Pensamento ruim, química ruim, biologia ruim. E meus resultados ruins também. Né? A pergunta para todos: qual que é a qualidade da sua nutrição hoje? Você se permite nutrir de coisas boas? Você acorda e é do tipo que já começa tomando um copo de veneno? Ó céu, ó vida, ó azar, meu Deus, o que eu vou fazer? Pensamento, sentimento e comportamento. Né? Claro, muito disso vem de um padrão que ao longo do tempo você alimentou. Mas só de tornar isso consciente, trazer para a luz, trazer para a clareza, você tem a possibilidade de iniciar um processo de mudança. Carl Jung tem uma frase que diz assim, Tânia: até nos tornarmos conscientes, o inconsciente vai comandar a nossa vida e a gente vai chamar de destino. O que é aquilo que você está chamando de destino, que tem que ser assim, que na família toda foi assim? No fundo, é toda uma forma de você distanciar daquilo que você tem que atravessar. Se é que você tem que atravessar mesmo. E se faz sentido para você. Então, tornar consciente. Olhar através da cortina do medo. Entender que parte do todo está te dando medo. E aí você inicia um processo de mudança. Dia a dia. Momento a momento. Nossa, fabuloso. Gente, como vocês sabem, né? Eu trabalho como coach ou como mentora. A gente trabalha de hoje, né? Hoje, como está hoje, para frente, né? E o trabalho que o Levi faz, né, Levi, se eu te falar alguma coisa errada, você me corrija, trabalha muito o passado, né? Essa carga que vem lá de trás. Então, é um trabalho bem profundo em relação a essas crenças. Por isso que é muito, muito legal o que você falou. Quando eu pego mulheres, né, para fazer mentoria, com mais de 45, 47 anos, tem muito essa questão de destino. De minha vida é assim, da minha mãe foi assim, não sei o quê. Então, ainda mais nessa idade, ela já não vê, enfim, ela vem atrás da mentoria para ver uma luz no fim do túnel, mas bem desacreditada de tudo. Porque já, né, percorreu um caminho da vida baseado em tudo isso. Isso era uma verdade. Esse que é o problema. Ela viver na escassez, sabe? Escassez de chegar no... Recebeu no quinto dia útil, dia 6, no dia 10 já não tem mais nada e passar e ter que pegar emprestado e ter que... Durante toda uma vida. E aquilo era uma verdade. Tem noção?
Você viver isso, e isso não é uma verdade, isso foi uma coisa implantada na sua mente, na sua vida. E a coisa, como você definiu, né? O inconsciente que deixou o inconsciente levando tudo isso. Então, até inclusive assim, para mulheres que têm mais, né, idade, assim, que já tem esse bloqueio, inclusive em relação à idade, um detalhe, né? Elas têm medo, às vezes, de tomar decisões. A gente está falando aqui sobre medo. Então, elas têm Sim. medo de tomar decisões, principalmente por causa de toda essa carga, né? Nessa idade, às vezes, já tem filhos, já tão grande, enfim, tem toda uma história. Então, o medo, às vezes, é muito maior. E o medo é muito paralisante nessa idade. Paralisa demais. Só que, assim, eu vi de perto, pessoas que conseguiram realizar, que conseguiram se tornar milionárias com 55 anos de idade. Com 60. Então, um recado que eu quero deixar assim para essas mulheres é: nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para começar. Então, se por acaso está passando por algum momento aí de eu preciso tomar uma decisão, mas eu tenho medo, não tenha medo de tomar essa decisão, porque vai valer a pena. Vai valer a pena você ter o gosto de viver isso na sua vida. Vai valer a pena. Agora, uma coisa que me assusta muito, que é a questão de uma pergunta que eu recebi. Eu vou ler aqui uma pergunta. Posso, Levi? Vamos lá, vamos lá. Né? Eu entrei com essa questão aí da idade, e aí eu recebi uma pergunta, um comentário assim, quando eu deixei a caixinha de perguntas lá. Já tenho 31 anos. Já tenho 31 anos. E falta ainda um ano para eu terminar a facul. Facul é a faculdade, né? Tenho medo de não entrar na área, de não ter sucesso. Medo de não conquistar meus sonhos e ter uma estabilidade financeira, emocional, familiar e carreira. Por que eu quis ler essa questão aqui que a pessoa me mandou? Eu achei uma carga de medo muito forte, muito grande. E, inclusive, já começa assim. Eu já tenho 31 anos. É como se já não tivesse mais tempo de fazer mais nada da vida. Meu Deus, eu perdi tudo. Eu tô vendo essas crianças com 15 anos de idade, blogueira, ganhando 1 milhão por mês. E eu tô aqui com 31 anos, meu Deus do céu, não fiz nada. Sabe, eu senti esse desespero nessa questão. Aí, Livi, eu queria que você me falasse um pouco qual o seu ponto de vista nesse caso. Tami, você consegue só reler de novo? Porque cortou um pouquinho a hora que você estava lendo a pergunta. Se puder, por favor, ler de Claro, vou novo. ler, ó. Já tenho 31 anos e ainda falta um ano para terminar a faculdade. Tenho medo de não entrar na área, tenho medo de não ter sucesso, medo de não conquistar meus sonhos, tipo estabilidade financeira, emocional, sucesso familiar, carreira, tudo aquilo que, né? Legal. Então ela já tem 31 anos, certo? Se ela conhecer uma pessoa, ou se ela ler uma história de uma pessoa que com 35 anos conseguiu tudo que ela tem medo, você acha que mudaria algo dentro dela? Olha, eu acredito que sim. Isso varia de pessoas para pessoas, mas em algum momento ela buscou uma referência que tornou para ela verdade. Talvez no ciclo de percepção dela, pessoas bem-sucedidas deveriam estar resolvidas bem antes de 30 ou 31. E essa carga foi sendo construída, foi sendo alimentada, foi sendo realimentada a todo tempo. E não quer dizer que uma crença que é acreditar demasiadamente, ter isso como verdade absoluta, não possa ser revisitada e ressignificada. Que é esse o caso. É esse o caso. Não quer dizer que todos do seu convívio tenha se formado, ou então está constituído já a partir dos 30 ou dos 25, não sei, que você não pode ser diferente. Questionar isso, questionar o que é melhor para você. Tantas e tantas pessoas que eu conheço, várias pessoas interessantes, que mudaram de carreira com 40, com 50, e está tudo bem. O problema é a gente querer se encaixar na maioria também. E aí tem um erro muito grande, a gente se diminuir, se rebaixar para se encaixar.
Porque nesse momento ela está parando de olhar para o que é importante para ela e olhando o que é importante para o mundo, da forma com que ela percebeu, da forma com que ela foi condicionada, o que os pais disseram, o que os irmãos disseram, o que as pessoas próximas mostraram para ela, que é ali que deve seguir. Quem disse que é ali que deve seguir? O que é importante para você? Quando você não tornar fiel o que é importante para você, você não começa a questionar essa crença, a revisitar. Começa a se perguntar, por que que deve ser assim? Mas por que que com 31, eu me dedicando, eu buscando, eu tendo consistência e persistência, eu não vou conseguir? Quando a gente começa a olhar por trás dessa cortina desse medo, a gente começa a questionar. Quando a gente começa a ver histórias de sucesso com pessoas além dessa idade, a gente começa a questionar. Como a gente começa a perceber o nosso sentimento associado a isso, a gente começa a se questionar. E depois volta para tornar consciente. Essa é a realidade sua nesse momento. Esse é seu mapa, não é o seu território. O seu mapa é como foi construído o seu mindset, as suas verdades, o que é verdade para você, o que é verdade no seu mundo. Não quer dizer que precisa continuar sendo dessa forma. Permita-se se reinventar. Permita-se olhar para tudo aquilo que você acha que é limitante hoje e questionar. Por que não? Por que não? Por que não aos 32? Por que não? Eu não me vejo ali ainda. E aí a sua mente ela começa a perceber esses insights de mudança e começa a se projetar. Me lembrei, Tami, do primeiro Matrix. Lembra do primeiro filme Matrix? Do Neo, que ele come a pílula azul e a vermelha, ele vai para dentro da Matrix, né? E ele pega uma pílula, vai para dentro da Matrix e ele começa a conversar com o Morfeu. E ali tem uns ensinamentos bem interessantes para a gente refletir sobre isso. Ele entra num set dentro da Matrix e começa a tocar o ambiente. Aí ele pergunta para o Morfeu assim, isso daqui é real? Aí o Morfeu fala para ele, o que é real para você? Se você entende como real tudo aquilo que você vê, ouve ou sente, o real são só estímulos elétricos interpretados pelo seu cérebro. Perceba que nesse momento que você coloca limites para o seu desenvolvimento, 31 anos, eu não me vejo assim, eu não me encontro dessa forma, a sua mente não entende como verdade, como mentira. Ela simplesmente vai responder à medida com que você mandou para ela. À medida do que você fez ela perceber. Pensamento jorrou sentimento, quimicamente o seu corpo já está respondendo e a sua biologia vai ser afetada. Que tal a partir de hoje, a partir desse nosso bate-papo, você começar a se questionar por que não? Por que não aos 32? Por que não? Por que não? E não simplesmente não. Eu acho que é um bom caminho, né, Tânia? Sim. O que acontece é que existe um padrão que, se você sair fora dele, você se torna um ET, para não falar outra coisa. Qual é esse padrão? Sim. Terminei o colegial, eu tenho que entrar na faculdade? Tenho que entrar na faculdade. Aí, terminei a faculdade, eu tenho que arrumar um bom emprego, com um salário legal. E casar. E ter a casa própria. E ter filhos. Entendeu? Então, assim, é um padrão muito... Isso é muito forte. Eu sei, assim, na época, o tamanho da decepção da minha mãe por eu não ter feito faculdade. Sim. Aliás, eu fui contra tanta coisa que se vocês soubessem como que eu sou... Porque eu sou aquariana é do contra. Ainda bem que eu nasci aquariana. Porque eu realmente... Dois. Não também acredito! Sou. Gente, então, eu sei o tamanho da decepção dela. Né? Naquela época, hoje, nossa, ela super entende. Mas naquela época foi uma decepção estranha. Né? As pessoas acham estranho também, por exemplo, eu estar casada há 12 anos e não ter filhos, por exemplo. Já tá na hora, hein? Já tá na hora. É estranho. Porque não é o padrão. Não é o padrão. Então, são coisas que você vai vendo acontecer e aí gera o quê nas pessoas? Medo. Por quê? Se eu tenho que casar até 25 anos, lascou. Não caso mais, não vai casar mais. Entendeu? Já passou a idade de casar.
entendeu? Crenças, assim, que são colocadas na nossa cabeça, que se você sai daquele padrão, simplesmente você é uma excluída, parece, da população, de tudo que é certo. De tudo que é certo. Tá? Então, não existe idade. Eu não sei onde está escrito. Eu queria que alguém me mostrasse aonde está escrito. Olha, isso aqui é real, isso está escrito. Precisa casar até tal idade, ter filho, ter não sei o quê, fazer não sei o quê, comprar sua casa com tantos anos. Depois de casar, eu queria saber onde está escrito isso, porque eu não achei até agora. E isso vai limitando as pessoas de uma tal maneira de poderem realizar os seus sonhos que... Bom, vocês viram, né? Eu me empolgo, porque eu quero ir lá e falar assim, vai lá agora, começa a fazer o que você tem que fazer. Não existe isso. Isso só colocaram na sua mente. Isso não existe. Tá? Então, Pessoal, cuidado com os padrões. Eu acho que essa é a palavra. Cuidado com os padrões. tá fazendo sentido essa live para vocês? É porque eu não vi coração subindo. Se tiver fazendo sentido, manda coração pra gente. Também coloca aqui o seu comentário, a sua reflexão, o seu insight. O importante é a gente entender se está fazendo sentido para vocês e mais, que parte de tudo isso você vai utilizar para melhorar a sua relação com você mesma, com você mesmo, com o seu empreendedorismo, com tudo que faz sentido para você. Tem uns comentários bem legais aqui. Paula Palhares, linda, maravilhosa, nossa Miss São Paulo, linda, que eu amo. Oi, Paula, tudo bem? A Paula também, né, fez a parte de hipnose. Foi hipnose que ela fez? Foi. Né? Bem legal. Ela colocou, é bem mais fácil permanecer no território conhecido, mas é transformador sair da zona de conforto. Nossa, amiga, maravilhoso. A Kelly falou que vai ficar milionária aos 50 anos. Isso mesmo. Ó, determina. Milionária aos 50 anos. A Carol falou que precisa mandar uma amiga para você. Fala que quer mudar, mas sempre me fala que é para ela, que para ela é muito difícil porque ela já tem 40 anos. Uhum. A Michelle colocou, nossa, eu com 40 anos querendo fazer outra faculdade. Aí tem outros aqui, sensacional, Máximo, Fran, tá super participando aqui, Fran Carvalho. Bacana, gente, obrigada aí pelo... Legal esses feedbacks de vocês. Você também posso comentar só um pouquinho do medo e da relação da zona de conforto, que tem tudo a ver também? Claro, com certeza. Tem uma ideia bem interessante que circula por aí, você também já deve ter escutado, que fala assim, ó. Algumas pessoas vão torcer o nariz com o que eu vou falar agora. O sucesso acontece... Vamos ver, tem 27 pessoas na live, vamos ver se vai sair alguém. Vai ficar... o sucesso mora fora da zona de conforto. Sabe o que é interessante? É que como a nossa mente é programada para evitar a dor, dentro do que ela performa, ela vai buscar sempre a zona de conforto. Perceba assim, se você está na academia, depois de 6 meses com o mesmo exercício, se você não mudar o estímulo, você voltou para a sua zona de conforto. E na verdade você não volta, você expande. Quanto mais você desenvolve, mais você expande. E aí tem alguns erros também que as pessoas cometem, principalmente na área de desenvolvimento, que é pegar atalho. E não existe atalho. Não existe. O que existe é passo a passo, é determinação, é o dia a dia, é olhar para alguém e falar assim, meu, o que ele fez para chegar lá? Eu também quero como inspiração, mas entender que teve ali uma continuidade, né? Teve um passo a passo para isso. E aí as pessoas buscando um atalho também, elas atravessam uma zona chamada zona de aprendizado e vão para a zona do medo e da dor. Como a nossa mente é programada para evitar a dor, a gente volta a tudo. Volta para a zona de controle. É aquele ambiente morno, é aquele ambiente tranquilo, é aquele ambiente que não tem adversidade, é aquele ambiente que você sabe que vai acontecer de manhã, de tarde, de noite. Sabe aquela banheira quentinha que você fica? Um ofurô? Só que um ofurô de cocô. Você tá lá, você não sente mais o cheiro, você não sente mais o gosto, você já se acostumou com toda aquela... Por quê? Porque você se condicionou a isso. Em algum momento você mostrou para você esse limite. Ao invés de dar pequenos passos, você falou assim, não vou, porque está muito distante de mim. E isso volta como verdade
todo o seu sistema entende como verdade, ele vai falar sim, vai continuar assim. Então, inclusive a Paula visitou essa expansão de zona de conforto, né? Lembro muito bem. E é tão interessante que volta com energia para a gente para continuar. A gente se percebe assumindo o nosso caminho, a nossa vida, a nossa história. Isso é individual e é muito bonito de cada um que passa pelo desenvolvimento pessoal e profissional. É fantástico. Tem uma frase que ela mudou muito minha vida depois que eu ouvi, porque ela faz muito sentido. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito da natureza, né? Eu gosto muito de parar e ficar observando a natureza. Eu gosto disso. E tem uma frase que fala, inclusive, para você observar a natureza, que diz: tudo que não está crescendo está morrendo. Uhum. Tudo que não está crescendo está morrendo. Então, o estagnado, né, o efeito platô, você está no mesmo lugar, na verdade, você não está parada. Você está morrendo. Porque a natureza é assim. Só você observar. Tudo que não está crescendo, dando frutos, mudando, tudo que não está crescendo está morrendo. Então, onde você está agora, Bonita nesse essa frase, momento? Tami. Bonita Onde essa você frase. está agora, nesse momento? Sabe uma coisa que eu percebi, assim, na minha empresa? Por exemplo, eu peguei o Estúdio Gloss, cresceu, 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 cresceu. Aí, ele chegou num ponto, né, que ele ficou... enfim, meu objetivo de crescimento e de faturamento chegou. Quando chegou nesse faturamento, eu falei, cara, que top, consegui chegar, né? Tipo, que bom conseguir chegar nisso daqui que eu gostaria. Vou manter. Nossa! Falei, vou manter do jeito que tá. Adivinha o que aconteceu? Se vocês adivinhar, vou dar um prêmio. O faturamento Despencou. caiu. Não dá, gente. Olha, sério, não começa a ser um negócio tipo, eu quero ganhar 5 mil reais por mês, pra mim tá bom, pra eu viver. Nananana. Cuidado. Porque tudo que não está crescendo está morrendo. Uhum. Então a nossa questão aqui nessa terra é estar sempre numa evolução contínua, né? Pensa um alpinista, né? Ele fica feliz porque ele está no topo, ele está feliz porque ele está no topo da montanha, por ele estar lá no topo da montanha, ou por todo o trajeto que ele corre e chega lá no topo da montanha. Porque se fosse só o topo da montanha, sei lá, vai de helicóptero então, que é bem mais fácil, né? Mas para um alpinista, a felicidade está nesse caminho todo para ele chegar lá. Isso que dá a sensação de gratidão, de felicidade, de conquista, é esse momento. Então, gente, se você parar o seu caminho, se você parar agora a evolução de vocês, pode ter certeza, ela vai cair. Então, esteja sempre em busca desse crescimento. E o que pode estar fazendo você não ir em busca desse crescimento? Medo. Medo, porque assim, pra mim tá bom ganhar isso daqui. Será que é o medo do quê? Medo do não merecimento? Medo de parecer que você é gananciosa? Né? Que esse é um ponto muito forte, né? Você não pode falar de dinheiro, gente, você é ganancioso. E Dinheiro é isso trava sujo. muito. Dinheiro é sujo, dinheiro é isso, Dinheiro não dá em árvore. E isso trava muito. Levi, tem umas perguntinhas aqui, eu não sei se vai dar tempo. Nossa live está fluindo assim, que eu olhei para o relógio e falei, meu Deus. Tem né? 10 minutos, Tami. Temos 10 minutos? Vamos lá. 10 minutos, vamos lá. Olha essa pergunta, que bacana. Tenho medo de criar objetivos e não atingi-los. E é bacana que essa pessoa está aqui na live que mandou isso. Tenho medo de criar objetivos e não atingi-los. O que você me diz sobre o medo de criar? Medo de criar o objetivo e não atingi-los. Então eu nem crio. Uhum. Como que essa pessoa talvez se sentiria ao atingir esse objetivo? Será que ela já se permitiu somente isso? Se sentir atingindo para ver se realmente faz parte do que ela quer e almeja? Será que isso é verdadeiro para ela?
Imagina você lá, atingindo esse objetivo, sentindo as sensações que esse objetivo te traria, com as pessoas que você ama do seu lado. Tenta perceber isso. Fecha seu olho, respira e se coloca nesse objetivo. Ah, não, mas Levi, é só de pensar. Não, não. Mas faz um esforço para você se imaginar. A imaginação é muitas vezes mais poderosa que o pensamento. E tudo que você tem hoje, eu tenho, em algum momento passou pelo nosso processo imaginativo. Não foi o acaso. Em algum momento. Isso é palco das nossas decisões e das nossas não decisões também. Mas a todo momento, se você perceber, você está comunicando uma imagem, essa imaginação para sua mente, e ela está criando a realidade que você quer. Se você ao menos não tentar se projetar lá e perceber como que você vai estar sentindo isso, você já está se sabotando na essência. E talvez você tenha que dar um passo antes e entender, será que é isso mesmo que eu quero? Porque eu só traço objetivo para aquilo que faz sentido. Sim. Aí tem ferramentas, aí a Tami, né, vai dar várias ferramentas para trilhar esse caminho. Mas será que faz sentido para mim? Né? Como Alice no País das Maravilhas. Ela vai correndo atrás do coelhinho, ela cai num mundo diferente, ela interage com vários personagens, mas tem um que diz para ela uma coisa que eu acho que cabe nessa pergunta, que é assim, ela encontra o gato. E ela pergunta para o gato, senhor gato, que caminho eu devo seguir? Ele vira para ela e fala, horas, depende aonde você quer chegar. Ela vira para ele e fala, não importa, contanto que eu siga. Aí ele diz para ela, nesse caso, qualquer caminho serve. Se qualquer caminho serve para mim, tá tudo bem. Eu não vou colocar força, energia, disposição, ou ao menos me imaginar lá. E talvez se você se permitir se imaginar lá, você vai dar recursos para sua mente criar formas de você poder alcançar. E aí você pega uma profissional gabaritada como a Tânia, ela vai conseguir fazer você alcançar esse objetivo. Mas, primeiro, permita-se imaginar. Permita-se criar esse estado dentro de você para que volte essa energia e você perceba, faz sentido para mim? Se você não conseguiu imaginar, como diria o Walt Disney, você não conseguiu realizar. Imagine e realize. Sim. E sabe uma questão que inclusive foi, acho que por isso que eu quis, né, começar a trabalhar com a parte de mentoria. Eu tive muito contato, tenho muito contato com muitas mulheres, né? Eu, como maquiadora, eu tive a oportunidade de falar com muitas mulheres. E na área da beleza, os profissionais que trabalham normalmente, a maioria são mulheres, né? E eu conheço o tempo todo mulheres sensacionais. Tipo, por exemplo, essa pessoa que mandou essa pergunta, né? E, enfim, pessoas que eu converso, sensacionais, que tem um produto maravilhoso, que tem, assim, uma inteligência no sentido de estudo, no sentido de conhecimento, de várias coisas. Só que o medo paralisa. Então, qual a percepção que eu tenho de tudo isso? Eu vejo uma Ferrari usando 5% do motor. É engraçado isso, porque, de verdade, não são pessoas incapacitadas, que não têm conhecimento, que têm um produto ruim, que têm um serviço ruim. Não. Você vai ver o serviço da pessoa excelente, mas ela não usa, ela não consegue usar o motor que ela tem. Então, é uma Ferrari. Sim. Usando 5% do motor. Aí o que acontece? Aí é uma pergunta que eu faço geralmente para minhas mentoradas. Você já conheceu alguém com menos conhecimento que o seu, ou com um produto bem inferior ao seu, mas que tem mais sucesso que você? Todo mundo fala, muito, super! Aí eu falo, sabe por quê? Você é uma Ferrari. Você é uma Ferrari. Essa pessoa aqui é um Fusca. E tá acontecendo uma corrida. Só que a Ferrari tá andando a 10 por hora. E o Fusca tá andando a 20. Quem vai ganhar a corrida? A Ferrari ou o Fusca? É isso que vai acontecer. Então é muita gente boa que medo do que vão falar, medo do julgamento, medo do que vão achar, medo, enfim, vários medos que a gente sabe que isso tem uma carga aí, né? Não é uma coisa tipo aleatória. Mas
o que me faz querer trabalhar com isso mais e mais é justamente esse caso. É ver essas mulheres sensacionais usando 5%, 10% da sua capacidade. E sabe de uma dica, Tami, que é muito legal e eu acho que vai fazer com que as pessoas pensem diferente a questão do medo? Você que está nos ouvindo agora, pare de chamar de meu medo. Ai, mas o meu medo não deixa. Ai, mas o meu medo é muito maior. Ai, mas o meu medo, você está dando posse, você está dando poder para esse padrão. Começa a transformar o meu medo em fato. Que parte de tudo isso você ainda não visitou para romper? Que parte de tudo isso ainda você precisa conhecer que é desconhecido? Que parte de tudo isso você precisa colocar um pouco mais de luz para ajudar a construir esse caminho? Só de você chamar de seu medo, você está reforçando o padrão. Começa a chamar de o que eu preciso aprender para ir de encontro aos meus objetivos. Faz uma lista de tudo que você chamava de meu medo antes. E começa a se perguntar como que eu avanço a partir daí. E aí você começa, talvez, ter uma série de insights legais e perceber o quanto de coisa que não faria sentido você chamar de seu medo. Assim como minha ansiedade, assim como minha tristeza. Né? Tira esse pano de fundo, começa a olhar cara a cara para isso. Você vai ver como você cresce. Você toma posse, né? Meu Exato. medo. E você tomar posse de alguma coisa é muito forte, né? Uhum, Então, assim, se for para tomar posse, gente, toma posse de coisa boa, exato. né? Quando você Exato. pensar em algum Criar. medo, minha autoconfiança, meu poder, minha autoestima, né? Toma posse de coisas Exato. boas, não de coisas ruins. Vamos responder aqui a Olha, Leandra? Oi, pode vamos. falar, Levi. Não, ao invés de pensar e sentir aquilo que a gente não quer, que tal você começar a pensar e sentir aquilo que você quer e que é bom para você? Né? Ótima reflexão. A Leandra perguntou aqui, ó. E para quem está começando do zero, qual seria um ponto de partida para essas pessoas? Uma coisa legal é assim, Leandra, né? Leandra. Leandra, entre nós só, viu, Leandra? Não existe começar do zero. Você já tem toda uma bagagem, você está aqui por um motivo, você está nos escutando por algum insight que você teve, e você só não está olhando para todos esses recursos que você tem dentro de você. É como a Tami disse, você tem aí uma grande potência, mas se você não entender essa potência, talvez você comece a sabotar e comece a olhar para o mundo e o mundo deixar você cada vez menor. Imagina, olha a analogia, olha a metáfora. A abelha, se ela começasse a olhar para o tamanho da asa dela, você acha que ela voaria? Pelo tamanho do corpo dela? Nossa, verdade, né? Não voaria. E aí a pessoa vira para você e fala assim, mas você vai inovar nesse momento? Tá todo mundo parado. Mas não é momento de inovar, não é momento de criar, imagina. E aí você vai olhar para onde? Para suas asas. Vai colocar o tamanho das suas asas dentro da opinião do outro. Começa a olhar um pouco mais para você, para suas verdades, para o que te inspira e entender, você não está começando do zero. Você tem todos os recursos que Deus te deu, com saúde, com disposição, só com a vontade de olhar para frente, e você vai entender o quanto de potência você tem para utilizar. Pense nisso. Show, hein? Quanto tempo temos aí? Também temos um minuto. Você quer, vai Uau! cair e voltar um pouquinho para a gente bater nas perguntas aí, para a gente pegar mais um tempinho? Gente, eu acho que o pessoal, não sei, eu acho que o pessoal quer, não quer? Vamos lá, gente. Interage com a gente. Daqui um minuto cai. Quer que a gente volta para continuar respondendo as perguntas? Manda coração, diz sim. Se convencer a gente volta, né, Tânia? Temos ainda algumas perguntinhas aqui. Você tem um tempinho a mais, Tânia? Tenho, dá pra gente fazer aí mais um Tem? tempo. Tá. Então vamos derrubar essa daqui. Você vai deixar Já salvo, sai. Levi, essa daqui? Ela já vai automático para o IGTV, né? E aí depois a gente arruma uma forma de salvar. Mas ela já vai para o IGTV. Então, pessoal, Então, quem está aqui com beleza. a gente, vamos aí derrubar essa live, voltamos. Voltem com a gente, já chama mais pessoas, que a gente ainda tem algumas perguntas para refletir com vocês. Combinado? Então, ó, um Vamos lá. instantinho só, já voltamos com vocês.